Parlamentares estaduais realizam primeira sessão ordinária da semana. Incêndio, que devorou uma moradia precária. Deputado apresenta projeto de lei em prol das populações atingidas por barragens. O Tribunal Regional Eleitoral criou novas zonas eleitorais para facilitar o processo democrático de outubro. A utilização ali por meio de inteligência artificial do bem. Veja também a previsão do tempo e as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. Nosso Alba Agora está no ar. Boa noite, tudo bem? Segunda-feira, 2 de setembro, está no ar o nosso Alba Agora, o seu jornal noturno do Legislativo Baiano. Olá, você do interior, estamos no ar em 109 cidades da Bahia, no canal 9.2 ou 10.2. Barreiras, na região oeste, pode acompanhar o nosso conteúdo no canal 40.2. Aqui em Salvador e na região metropolitana é pelo canal 12.2 digital ou na TV 16 da NET que você acompanha a nossa TV Alba. Se aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, você pode acompanhar pelo site alba.tv.br ou pelo youtube.com/TV Alba. Bom, se você quiser falar com a nossa redação, basta entrar em contato através desse WhatsApp que aparece aqui na sua tela, 719-9602-5318. Para facilitar, abra o celular agora, salva este contato, porque você pode enviar sugestões para o nosso telejornal. Na primeira sessão ordinária desta semana, deputados baianos expressaram solidariedade pela tragédia em Quingoma, no município de Lauro de Freitas, onde um incêndio tirou a vida de 3 pessoas. Um bebê de 1 mês, seu irmão de 3 anos e o pai das crianças. A repórter Samile Fonseca acompanhou. O deputado Wilton Coelho prestou condolências e destacou que Quingoma é um dos quilombos mais antigos do Brasil. Ele enfatizou a urgência de proteger as comunidades quilombolas para evitar novas tragédias. E nós não somos ingênuos. Essa situação de desprezo com as famílias, que conta ao lado disso com o movimento organizado, que sempre falou de moradia, de condições de vida dignas para aquela população e nunca foi ouvido, não pode ser desligado dos interesses que são colocados ali, para aquele território. É um território que, numa extensão de mais de 10 quilômetros, os desmatamentos criminosos, com licenças ambientais, legitimando esse tipo de desmatamento, acontecem à luz do dia. A deputada Olívia Santana, que presidiu a sessão, também se solidarizou com as vítimas. Ela cobrou o reconhecimento formal das terras de Quingoma como quilombolas e investimentos em habitação. É preciso reconhecer e titular as terras quilombolas, investir em moradia, em habitação de qualidade, porque essas pessoas, 3 pessoas, um bebê, uma criança, e o pai dessa criança, todos mortos por um incêndio, que devorou uma moradia precária. Nós não aguentamos mais ver nosso povo morrendo e vivendo em condições de extrema precariedade. O deputado Marcelino Galo apresentou um projeto de lei que visa estabelecer a política estadual de direitos das populações atingidas por barragens. A ideia do projeto é amparar e proteger as famílias prejudicadas pelas catástrofes envolvendo barragens aqui na Bahia. A nossa repórter Miriam Neri conversou com o parlamentar. Eu estou aqui ao lado do deputado estadual Marcelino Galo, ele é do Partido dos Trabalhadores e apresentou uma lei que institui a política estadual das populações que sofreram por causa das barragens. Deputado, o que é que o senhor quer com essa lei? Bom, essa lei diz respeito a você ter políticas públicas de proteção, justamente para aqueles que são atingidos por barragem. Ou seja, instituir a política de direitos dos atingidos por esse tipo de investimentos e equipamentos que são feitos por todo o nosso Estado. Então, isso precisa ter política pública e o Estado tem que mediar isso
porque os atingidos não precisam e não devem ficar à mercê daqueles que estão fazendo aquele investimento para implementar esses tipos de equipamento no nosso estado. Então, é preciso que a gente proteja, garanta os direitos, no caso, quando há a relocação, no caso, quando prejudica o seu local de moradia, o seu local de plantio, de trabalho e de vida. Tudo isso precisa ser respeitado e o Estado é que tem que garantir a proteção no sentido de garantir os direitos humanos dos atingidos por barragem no nosso estado. Em que pé está esse projeto aqui na casa? Bom, ele já foi dado entrada, está tramitando e nós temos que justamente agora cobrar, no sentido de que a Comissão de Constituição e Justiça analise, aprove esse projeto para que a gente leve a plenário, que com certeza vai ser aprovado por unanimidade, por conta da importância social, e para os direitos da população e os direitos humanos no nosso estado e do nosso país. A partir de que momento o senhor viu a necessidade de elaborar uma lei como essa? Nós temos várias referências que são terríveis para essas populações. Nós temos Sobradinho, Quantos anos tem Sobradinho? Lá nós temos gente sem água, sem luz ainda, sem os direitos a saneamento. Nós temos em Itaparica uma grande parte da população que não foi reassentada ou que foi reassentada em situações extremamente difíceis, que não atende às condições de produção daquelas famílias. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Então, é preciso que exista essa lei, que seja um marco legal para justamente poder estruturar, se for o caso do reassentamento, se for o caso de dar as condições para que aquelas famílias revejam, e passem a constituir uma vida nova com todos os seus direitos. Muito obrigada, Miriam, pelas informações. Semana começando, vamos ver na nossa previsão do tempo como vai ser a terça-feira aqui em Salvador e em algumas cidades do interior do estado. Salvador terá uma terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A temperatura deve variar entre 21 e 28 graus. A velocidade do vento pode chegar até 13 km por hora. Em Baianópolis, a terça será de sol o dia todo e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto e sem nuvens. A temperatura vai variar entre 15 e 33 graus. Em Alcobaça, no extremo sul da Bahia, a previsão é de sol com chuva e diminuição de nuvens à tarde. À noite terá pouca nebulosidade e os termômetros podem variar entre 18 e 28 graus. Vamos agora conferir os detalhes das notícias que acontecem aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos ao site. Destaque de hoje, deputado Pedro Tavares destaca economia do município de Camaquã. Próxima notícia que é destaque hoje, o deputado Júnior Nascimento elogia a força da cacauicultura de Camaquã, também como destaque. Próximo destaque de hoje no site da Assembleia Legislativa traz o deputado Ângelo Coronel Filho, que relembra a história da cidade de Camaquã. Camaquã na pauta, do nosso site da Assembleia Legislativa da Bahia. Você pode obter mais informações al.ba.gov.br. Vamos agora trazer mais informações para você conferir aí mais um capítulo da nossa série Eleições. Este ano, os eleitores contarão com 4 novos locais de votação em cidades do interior do estado. No pleito eleitoral de 2024, quase 11.300.000 baianos vão às urnas para exercer o seu direito democrático. Vamos acompanhar. Segundo o especialista, a eleição é um processo que consiste na escolha de determinado indivíduo para exercer o poder soberano concedido pelo povo através do voto. Esse processo ocorre a cada 4 anos, tanto na escolha para os representantes no âmbito nacional e estadual, quanto no municipal.
Este ano de 2024, o pleito eleitoral será para a escolha dos prefeitos e vereadores. Por ser um processo democrático, todos os eleitores terão a oportunidade de participar do processo. E a novidade desta eleição é a comunicação em Libras, que surge com o objetivo de auxiliar as pessoas com deficiência auditiva. A urna não é para facilitar o acesso do eleitor, o eleitor que tem algum tipo de deficiência. Teremos também a leitura das libras, não é? A utilização ali por meio de inteligência artificial do bem, que a gente costuma dizer, não é? Para facilitar a comunicação para esse eleitor. Dados mostram que quase 11 milhões e 300 mil eleitores estão aptos a comparecerem às urnas este ano. Este número representa um aumento de 3,5% de eleitores em comparação às eleições municipais de 2020. Dentro deste cenário, houve um aumento de pessoas com 70 anos ou mais, o que representa 9,7% do eleitorado. O eleitor é obrigado a votar dos 18 aos 70 anos de idade, desde que ele seja alfabetizado. O maior de 70, o jovem entre 16 e 18, e o analfabeto não são obrigados a votar, mas são bem-vindos, não é? E se o eleitor não vota nem justifica a ausência, ele fica com a pendência com a Justiça Eleitoral. Ele não vai conseguir tirar um passaporte, se precisar, não vai conseguir pegar um empréstimo bancário no banco oficial, não vai conseguir se matricular numa instituição de ensino superior. Então são várias restrições. Então o mais importante é votar, e se não puder votar, justifique a ausência. Você terá 60 dias para fazer isso, inclusive através do aplicativo e-Título. Muito fácil, no seu telefone celular, você já consegue fazer a justificativa da sua ausência, caso não consiga comparecer. Para atender à demanda, o TRE criou 4 novos locais estratégicos de votação no estado, que têm o objetivo de facilitar a distribuição dos eleitores. Os municípios contemplados serão Cipó, Escola Municipal Anísio Povoado Caunga, Zona Rural; Itarantim, Complexo Educacional Municipal Lourival Souto, Avenida Tancredo Neves; Nova Açure, Escola Municipal Aprígio Xavier, Fazenda Bendó, Zona Rural; São Gabriel, Escola José Cardoso da Silva, Povoado de Itapicuru, Zona Rural. Diante da demanda, outro ponto que o especialista chama a atenção é para o uso da internet e a disseminação de fake news e o uso da inteligência artificial. Importante sempre desconfiar do que está lendo, do que está ouvindo, né? Buscar se informar melhor. Então, quando você receber uma informação, uma propaganda, uma notícia, procure saber primeiramente se aquilo é verdadeiro, procure fontes confiáveis, procure a mídia tradicional também, como uma forma de averiguação. Não espalhe as fake news. A fake news só tem esse efeito porque as pessoas espalham a mentira sem observar se é mentira ou se é verdade. Então, cada um de nós é um fiscal nesse processo. E hoje o governador do estado inaugurou em Candeias o Colégio Militar de Tempo Integral. Vamos conferir essa e outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira na política da Bahia e do Brasil, no nosso Giro Político. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional a proposta do orçamento de 2025. O orçamento conta com 46,7 bilhões de medidas de incremento na arrecadação, incluídas pela equipe econômica, para fechar o buraco que faltava no projeto de lei orçamentária. O projeto agora aguarda a aprovação do Congresso. O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou nesta segunda-feira a nova sede do Colégio da Polícia Militar de Tempo Integral Francisco Pedro de Oliveira. Além disso, o chefe do Executivo baiano autorizou a licitação para a construção de 11 novas escolas de tempo integral e a ampliação de outras 30 unidades escolares. O governador Jerônimo Rodrigues lamentou as 4 mortes em um acidente de ônibus que conduzia passageiros entre a cidade de Canarana e Salvador. Equipes da Polícia Técnica e bombeiros estão prestando assistência aos familiares dos mortos e feridos. Os feridos foram levados para hospitais em Salvador, Candeias e Feira de Santana. O TCE concluiu a instalação de uma comissão para solucionar conflitos entre o governo do estado e o consórcio chinês responsável pela construção da ponte Salvador-Itaparica. O presidente do órgão, Marcos Presídio, determinou a constituição da comissão, que vai intermediar a relação entre as partes envolvidas. A comissão vai ter um prazo de 90 dias para elaborar uma solução para os conflitos. O grupo será constituído por membros do governo da Bahia, integrantes das companhias chinesas e mediadores do TCE.
O Alba Agora está terminando, mas claro, continue aqui acompanhando a nossa programação para ficar por dentro de tudo que passa aqui na telinha da nossa TV Alba. Você pode também acessar o nosso site alba.tv.br. E claro, acompanhe também as nossas redes sociais, o nosso Instagram e Facebook. E se você perdeu algum detalhe do jornal, acesse youtube.com/TVAlba ou assista a nossa reprise que passa à meia-noite. Amanhã tem Alba Notícias, ao vivo, comigo, 1h50 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.